Fala pessoal, agora nessa segunda semana, em Matemática 2, né, vamos tratar do assunto razões trigonométricas, né, em triângulos retângulos. Na semana passada nós tratamos relações métricas, então a gente estava tratando dos catetos, né, tamanho de cateto. Agora a gente vai trabalhar com ângulos, equações trigonométricas, né? Lembrar seno, cosseno e tangente e ver coisas novas que a gente chama de secante, cossecante e cotangente, tá? É uma pequena introdução a esse vídeo a esses assuntos. Bom, então vamos relembrar o que é seno, cosseno e tangente. Nós temos um triângulo retângulo, tá? De hipotenusa A e catetos B e C e um ângulo Y aqui. O ângulo reto está aqui, tá? Então a hipotenusa sempre vai ficar de frente, né, ao ângulo reto, que é o maior ângulo, então por isso que nós temos o maior cateto. Então o seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente vai ser o cateto oposto sobre adjacente. Para quem já sabe, só para relembrar, a tangente ela pode ser escrita também como seno sobre cosseno. Então, se a gente pegar essa fração e dividir por essa, nós lembrando também, né, que divisão de fração a gente repete a primeira, né? Como que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos cancelar a hipotenusa com a hipotenusa e vai sobrar oposto sobre adjacente, né? Então, tangente oposto sobre adjacente. Então, utilizando o ângulo y como exemplo, o seno de y vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Já o cosseno desse ângulo vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente desse ângulo vai ser oposto sobre adjacente. Então, aqui nós temos o exemplo, né, das três funções aplicadas a este ângulo. Bom, isso é só um lembrete, né? E quais são as novidades? As novidades são esses três termos, as três funções. Nós não vamos aprofundar neste momento de onde que elas surgem, né? Voltando ao ciclo trigonométrico, enfim. É só apresentar mesmo e suas equações. Mais para frente vamos aprofundar o tema. Bom, a tangente, né? A gente viu lá na primeira parte, é seno sobre cosseno. E a cotangente, ela é o inverso da tangente. A cotangente é o inverso da tangente. O que seria esse inverso da tangente? A cotangente ela é 1 sobre a tangente. Então, se eu tenho 1 sobre seno sobre cosseno, como que eu resolvo isso? Eu vou jogar, né, o 1, eu vou repetir o 1 e multiplicar pelo inverso dessa fração. Então, 1 vezes o inverso dessa fração vai ser cosseno sobre seno. Então, a cotangente é a fração inversa da tangente, tá? É isso. A secante, ela vai ser o inverso do cosseno. E a cossecante vai ser o inverso do seno, tá? Tomem cuidado, tá? Porque muitas pessoas pensam que secante é o inverso do seno. Não é, tá? A secante é o inverso da função cosseno. E a cossecante é o inverso da função seno, tá bom? Claro que eu vou ter que ter essas condições, né? A cosseno de x não pode ser zero, tá? E seno de x também não pode ser zero, porque eu não tenho divisão por zero. Então, não existe secante, por exemplo, do ângulo de 90 graus. Por quê?
porque o ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 vai dar zero. Aí eu não teria isso. E desse lado, eu não posso ter cossecante, por exemplo, de 180 graus. Por quê? Seno de 180 vai dar zero. Então, isso não poderia ser calculado. Mas mais para frente a gente vai tratar melhor desses ângulos aí, limites, digamos assim. Então, o mais importante aqui é apresentar essas três funções, essas três novas funções. A cotangente é o inverso da tangente, a secante é o inverso da cosseno e a cossecante é o inverso da seno. Tá? E esse novo tópico também é muito importante, que é a relação fundamental da trigonometria. Olha que barato. Partindo do princípio que nós temos um triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos C e B, vamos ver o seguinte. A relação fundamental da trigonometria diz o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo, nesse caso a gente está tratando do ângulo B, serve para qualquer ângulo, né? Então, seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai ser igual a 1. Olha só, qual é o seno de B? O seno de B vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, não é? Então, seno de B é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno ao quadrado desse ângulo vai ser o quê? Quadrado do cateto oposto sobre hipotenusa ao quadrado. Beleza. Agora, qual vai ser o cosseno do B? O cosseno de B vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno ao quadrado vai ser C ao quadrado sobre A. Vejam que na parte de baixo eu tenho eu vou ter essa soma de frações aqui, tá? Na parte de baixo eu tenho um A ao quadrado. Vou repetir o A ao quadrado, mesmo denominador. Na parte de cima eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso vai ser igual a quê, gente? Pausa aí para vocês tentarem enxergar o que isso vai gerar. Bom, eu espero que vocês tenham pausado e visto que B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado. Vindo lá de Pitágoras, né? A ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, essa parte de cima vai dar A ao quadrado. A ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Pronto. Fechei a relação fundamental da trigonometria, que me diz seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo dá 1. Isso é muito importante aí para resolução de diversos problemas que nós vamos tratar. Vamos pegar alguns exemplos aqui de aplicação, né, do que a gente aprendeu nessa aula. Bom, então uma pessoa encontra-se num ponto A, tá? Localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura abaixo. Temos um prédio, né? Temos um ponto B, onde a pessoa enxerga o prédio todo, né? A altura do prédio com um ângulo de 60 graus, e a distância de B a A é igual a 120 graus, né? Então, se ela caminhar 120 metros em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo C, né, do prédio, como eu falei, sob um ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A andando em linha reta, no sentido de A para B? Então, quer dizer, quantos metros do A ela vai ter que andar nesse sentido aqui, para que ela possa enxergar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Tá? Então, veja, eu tenho um ponto A, tenho um ponto B, né? Essa distância foi de 120 graus, ela vai ter que andar mais longe que o B, para conseguir enxergar o prédio em um ângulo de 30 graus. Claro, né, gente? Por que ela tem que atravessar B e não pode ser... por que não pode ser aqui, né, para olhar o prédio de 30 graus? Aqui ela está mais próxima do prédio.
Então, ela estando mais próxima do prédio, ela vai ter que elevar muito mais a cabeça para conseguir enxergar o topo. Então, para ela enxergar sob um ângulo menor, ela vai ter que se afastar do prédio. Você tem que se afastar mais do ponto B, e não aqui entre A e B, tá? Então, vamos lá. Então, como que a gente calcula? A tangente de 60 vai ser o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, trabalhando esse triângulo aqui, tá? Então, a gente vê que tangente de 60 é raiz de 3, né? H sobre 20. Então, jogando 120 multiplicando raiz de 3, a gente tem que a altura é 120 raiz de 3. Então, achamos a altura do prédio. Agora, vamos analisar este outro triângulo aqui, ó, onde eu tenho o cateto, que é a altura do prédio, que eu já calculei. Nós temos esse cateto aqui, ó, que é 120 mais um pedacinho, tá? Então, eu vou chamar tudo de x. Depois a gente vê o que acontece. E vamos trabalhar agora novamente a tangente, né? Nós temos cateto oposto sobre adjacente, tá? Então, ó, tangente de 30 vai ser cateto oposto sobre adjacente. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A altura eu já descobri que é 120 raiz de 3. E eu tenho a distância x, né? Vou multiplicar cruzado. Eu vou ter raiz de 3x igual a 3 vezes 120 raiz de 3. Vou cortar raiz de 3 com raiz de 3. 360 dividido por 3. Desculpa. Raiz de 3 eu vou cortar com raiz de 3. Então, x vai ser 360. Ele quer a distância. Quanto que ele vai ter que andar do A, né? Isso. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A? Então, como é do ponto A, pronto, eu já descobri o valor de x, né? Que é 360 graus. Se ele quisesse saber quantos metros eu vou ter que me afastar do ponto B, eu teria que fazer 360, que é tudo, né? Menos esse 120, que daria 240. E pronto. Resolveria o problema também. Tá bom? Então, nesse problema, só utilizamos a tangente. Aqui, esse exercício é para a gente calcular, utilizando a equação fundamental da trigonometria e depois as funções que a gente aprendeu. Olha só, esse é um exercício que pode assustar, mas é bem tranquilo. Eu tenho, sabendo que cosseno de x é 4/5, e que esse ângulo está entre 3π sobre 2 e 2π, calcular seno desse ângulo, tangente desse ângulo, secante desse ângulo, cossecante e cotangente. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, a partir do cosseno, chegar no seno. Porque depois, ó, a tangente vai ser seno sobre cosseno. A secante vai ser 1 sobre cosseno. A cossecante, 1 sobre seno. A cotangente, 1 sobre tangente. Então, eu descobrindo o seno e já tendo o cosseno, eu consigo calcular todo o resto. Tá bom? Agora, como que eu calculo o seno desse ângulo? Eu vou ter que utilizar a equação fundamental da trigonometria. Tá? Então, seno de um ângulo qualquer ao quadrado mais cosseno desse ângulo ao quadrado é igual a 1. Então, para descobrir o seno, eu vou botar seno ao quadrado de x mais 4/5 ao quadrado, porque eu tenho cosseno aqui, ó, de x 4/5, igual a 1. Resolvendo essa equação, ó, 4 sobre 5 vai ser, ao quadrado vai ser 16 de 25. 16 de 25a, vou jogar para o outro lado, vai ficar seno ao quadrado de x igual a 1 menos 16 sobre 25. 1 menos 16 sobre 25 vai dar 9 sobre 25. Tem esse quadrado aqui, vem para cá como raiz, então vai ficar 3 sobre 5, né? Veja, como eu tenho um quadrado, vai dar a resposta de mais ou menos 3 sobre 25. Como que eu sei se eu tenho que usar a raiz, né, a resposta positiva ou negativa?
eu tenho que analisar isso daqui, ó. Isso daqui está me dizendo que o ângulo está no quarto quadrante, entre 270 e 360. O seno de um ângulo no quarto quadrante é negativo. Então, entre mais 3 sobre 5 ou menos 3 sobre 5, eu vou utilizar menos 3 sobre 5, porque eu sei que o seno no quarto quadrante é negativo, enquanto o cosseno realmente é positivo. Tá? Então, descobri o seno do ângulo, menos 3/5. Agora, o resto é só aplicaçãozinha de fórmula, né? A tangente vai ser seno sobre cosseno. Então, eu sei que o seno é menos 3/5 e o cosseno é 4/5. Então, divisão de fração, vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que vai gerar menos 3/4, tá? A tangente. Bom, e a secante, né? Vai ser 1 sobre cosseno. Então, 1 dividido por 4/5, né? Então, eu vou repetir a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda. 5/4. A cossecante, 1 sobre seno, né? Então, também, né? 1 dividido por menos 3/5, que foi o seno lá que a gente achou através da equação fundamental. Repita a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Menos 5/3. E a cotangente é o inverso da tangente, né? A tangente é seno sobre cosseno, então 1 sobre seno sobre cosseno dá cosseno sobre seno. Então, 4/5, que é o cosseno, dividido por menos 3/5, que é o seno. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, que vai gerar menos 4/3. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.